Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iniciamos a quinta semana da Páscoa. Muito em breve nós já estaremos na contagem para vivermos Pentecostes. E a liturgia começa então a nos revelar a graça do Espírito Santo, esta força que vem do alto, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ontem, quando eu me preparava para a missa de hoje, eu ficava ali, né? Falei, nossa, tem tantas coisas que o Evangelho de hoje fala, mas, acima de tudo, eu vejo que o Senhor pede é que a gente possa rezar e pedir este defensor. Aqui, o texto da tradução litúrgica vai dizer justamente deste defensor. Normalmente nós escutamos, né, outra tradução que é o Paráclito. O Paráclito, ele tinha uma função muito específica na época de Jesus. Era a função dada a alguém que acompanhava um prisioneiro. E este prisioneiro, ele dependia em tudo desta pessoa, inclusive no dia do julgamento. Tanto que uma das traduções para Paráclito é aquele que dá o testemunho. Por quê? Porque justamente o Paráclito era este homem que levava a comida para o prisioneiro. Era este homem que levava a água para o prisioneiro. Era este homem que cuidava das necessidades básicas do prisioneiro. Mas, sobretudo, o Paráclito era aquele que acompanhava o prisioneiro até o dia do seu julgamento e dava testemunho dele. Se ele tinha vivido bem, se ele tinha se comportado bem, se a vida daquela pessoa tinha mudado ou não. Esta era a função do Paráclito. Então, ele é mais do que simplesmente um defensor. Ele é mais simplesmente do que um ajudador. É aquele ao qual o condenado necessitava que fosse um homem que o ajudasse. Caso contrário, aquele que estava condenado, aguardando, né, o julgamento, ele então pereceria. Por isso, a figura do Paráclito, quando nós ouvimos dentro da Sagrada Escritura, ela tem que ter esse contexto, aonde não somente o Espírito Santo nos ajuda, aonde não somente o Espírito Santo nos mostra o caminho, nos sustenta, mas aonde o Espírito Santo será aquele que dará o testemunho também de nós, nos ajudará. E é por isso então que nós somos chamados, convidados a pedir esta graça, a pedir a graça do Espírito Santo, a pedir esse defensor. E é isso que eu quero fazer agora. Mais do que ficar aqui falando em palavras, poderia falar dessa primeira questão, onde Jesus fala assim, olha, aquele que acolhe meu mandamento, então é aquele que me ama. Aquele que coloca em prática é aquele que me ama. Mas eu quero que, na verdade, o próprio Espírito Santo convença você neste momento. Então, quero convidar você a ficar em pé e vamos pedir esta graça a Deus. Vamos pedir a graça do Espírito Santo, que Ele possa vir como este ajudador, como este que nos sustenta, que nos alimenta, não no sentido material, mas no sentido espiritual. Vamos pedir ao Espírito Santo que possa vir em nossa vida, trazendo, se for esse desejo de vida nova, este ânimo, que assim seja.
Vá pedindo o Espírito Santo sobre as suas necessidades hoje, particulares. Eu quero que você, nesse momento, reze por você. Nós temos o hábito e o costume, que bom, de rezar e interceder por outros. Mas nesse momento, peça esse defensor. O que você está vivendo? O que você está passando? Como as coisas estão acontecendo na sua vida? Vai então agora pedindo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, porque eu preciso de ajuda. Porque eu preciso sim desse defensor. Porque eu preciso sim desse ajudador. Porque eu preciso sim deste paráclito. Para que assim eu possa caminhar na minha vida, caminhar no meu serviço, caminhar na minha família, caminhar no meu matrimônio, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Por isso envia, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor. Sim, Senhor, nós pedimos neste dia, Senhor, um batismo novo, renovado, porque o Senhor mesmo disse que quando virá este defensor, o Senhor então vai suscitar no nosso coração aquilo que o Senhor já ensinou. O Senhor vai fazer recordar a nossa mente daquilo que é a verdade, daquilo que é o caminho, daquilo que nós precisamos para não perecer, para não desistirmos. Por isso, vem Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, eu te peço de maneira extraordinária neste dia, vem Espírito Santo de Deus inundar o nosso coração, reinflamar a nossa alma, vem até mesmo revelar aquilo que estava escondido, tanto daquilo que precisa ser eliminado da nossa vida, como daquilo que precisa ser reinflamado, ressuscitado. Por isso vem Espírito Santo de Deus. Cantemos pedindo. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Peça o Espírito Inunda Santo. meu ser, inunda 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 meu ser. E é isso mesmo, Senhor, que nós queremos, Senhor, nesta tarde, Senhor. Inunda, Senhor, o nosso ser. Inunda, Senhor, a nossa vida com Teu Espírito Santo. Se você não tem o costume de rezar, vai simplesmente dizendo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo na minha vida. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre o meu ser. E permita assim que o próprio Espírito Santo reze em você. Reze através de você. Sim, Senhor, nós queremos neste momento, Senhor, fazer, Senhor, até de maneira antecipada, aquilo que a liturgia vai nos propor daqui a alguns dias. Fazer, Senhor, deste lugar, Senhor, um grande cenáculo, um grande momento onde o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ser derramado sobre nós, ser derramado sobre nossa casa, ser derramado sobre nossa família, ser derramado sobre o nosso ser. Por isso vem Espírito Santo de Deus, pois sem Ti, sem este ajudador, sem o paráclito, nós não somos capazes de caminhar. Nós não somos capazes, Senhor, de ir até onde precisamos chegar. Nós não somos capazes, Senhor, de perdoar. Nós não somos, Senhor, capazes até mesmo, Senhor, de lidar com aquilo que são as nossas feridas, com aquilo que são, Senhor, as nossas decepções, aquilo, Senhor, que nós fomos vivendo e esquecendo de Ti, Senhor. Nós não somos capazes nem mesmo de Te amar como convém, Senhor. Por isso envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor, derramando o Teu Espírito Santo, Senhor, fazendo, Senhor, com que cada um aqui neste lugar, mas com cada um que nos acompanha neste momento, possa experimentar esta graça nova, possa experimentar, Senhor, este ânimo novo que vem de Ti, que vem do Teu amor, Senhor, que vem da vontade de estar, de querer permanecer contigo, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, nesta tarde, vem Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, fazendo nova todas as coisas,
Vem Espírito Santo de Deus também curando. Vem Espírito Santo de Deus restaurando. Vem Espírito Santo de Deus retirando, Senhor, aqueles, Senhor, que estão perdidos, que se acham abandonados, que se acham esquecidos. Mas o Senhor que é o Paráclito, o Senhor que é este ajudador, vá ao encontro dessas pessoas agora, Senhor. Até mesmo de pessoas, Senhor, que têm sentido tanto solidão, que tem até mesmo pensado em retirar a própria vida, pensado que esta é a melhor resposta. Não, você não está sozinho, você não está sozinha. Clame o Espírito Santo de Deus, clame esta força do alto e permita que o amor de Deus haja na sua vida. Sim, vem Espírito Santo de Deus. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Obrigado, Senhor, por todo o derramamento do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta renovação, por isso que cada filho e filha está sentindo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao coração. Mais do que as palavras do Padre poderiam atingir, é o Senhor que atinge a alma. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Ao contrário, a cada dia mostra o teu amor, a tua providência e, sobretudo, a tua presença em meio a nós e na nossa vida.